Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula de geografia. Hoje vamos finalizar esse conteúdo, direito à cidade. Bom, nós falamos em aulas anteriores sobre a dinâmica do mercado imobiliário, sobre essa questão da especulação, da verticalização, da valorização, da questão dos centros comerciais. Vimos também a questão da moradia em países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Hoje nós faremos o seguinte, vamos ver alguns vídeos falando sobre os temas. Agora nós vamos iniciar com o vídeo Brasil Ideal, Brasil Real, Déficit Habitacional. Morar bem é um direito de todo cidadão brasileiro, como diz a própria Constituição Federal. Casas com estrutura de água, luz, gás, saneamento básico e urbanização são fundamentais. Rampas de acesso a todos os pavimentos e lazer para toda a família também não devem ser esquecidos. E nem a segurança deixada de lado. Muitos desses apartamentos foram entregues por programas governamentais, como este prédio no centro de São Paulo, reformado pela prefeitura e entregue a pessoas com mais de 60 anos. Foi um presente que caiu do céu, embora a gente tenha lutado para que isso acontecesse. Em 10 anos, mais de 4 milhões de moradias foram entregues pelo poder público para moradores de baixa renda. Para mim, vir morar aqui foi uma oportunidade. Eu só consegui comprá-la depois que eu me aposentei. Sair do aluguel e conquistar a casa própria é o objetivo da maioria das famílias. Isso através de um longo financiamento, consórcio ou outro tipo de aplicação. Mas para mais de 20 milhões de brasileiros, ter o próprio teto é um sonho bem distante. O déficit habitacional do Brasil passa de 7 milhões e 700 mil unidades, segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ao mesmo tempo, cerca de 7 milhões de moradias estão vazias. O que acontece é que a população de baixa renda, de até 3 salários mínimos, não consegue acessar estes imóveis. O estado de São Paulo tem o maior déficit absoluto, de 1 milhão e 600 mil moradias. O Maranhão tem o maior déficit relativo. 23% das famílias enfrentam a falta de moradia. O imóvel é muito caro, o terreno muito caro. Mais de 12 milhões de pessoas vivem em favelas como esta, construída às margens de um córrego poluído. São locais sem qualquer tipo de saneamento básico ou segurança. As ocupações também são um problema grave. O caso mais conhecido é o do prédio Hilton Paz de Almeida, que desabou no Dia do Trabalho, no centro de São Paulo. Casos menores também são comuns e muitas vezes nem chegam a ser divulgados. Para este arquiteto urbanista, o poder público precisa criar mecanismos eficazes e urgentes para acabar com o déficit habitacional e as moradias de alto risco. Em primeiro lugar, a gente trabalhar com a ideia da construção de unidades novas com subsídio para a população de baixa renda. Mas também é importante cuidar da melhoria das habitações existentes. E, finalmente, é muito importante fazer a urbanização e a regularização fundiária em favelas. Bom, voltamos. E agora, pessoal, falando ainda da habitação urbana ou das habitações urbanas informais. Nós vimos que existem as submoradias, que as cidades, infelizmente, não comportam toda a população. E vai surgir problemas sociais e problemas ambientais, como poluição sonora, poluição visual, poluição atmosférica. Nós vamos ter também a questão de falta de tratamento de esgotos nas submoradias. Bom, nós vamos ver mais um vídeo retratando esses problemas do crescimento populacional e a questão do meio ambiente nos centros urbanos. Olá, alunos! Hoje nós vamos estudar sobre o meio urbano e as suas transformações constantes. Ao longo do tempo, as cidades, tanto no Brasil quanto no resto do mundo, podem passar por grandes transformações. Por exemplo, cidades com importante desenvolvimento industrial passam a se especializar também na oferta comercial e de serviços. É o caso de muitas capitais brasileiras, entre elas Goiânia, Manaus,
Porto Alegre, Recife e São Paulo. A expansão das cidades resulta também em mudanças estruturais, econômicas e sociais. Se, por um lado, o crescimento traz maior oferta de empregos e de serviços em áreas como saúde, lazer e educação, por outro, é comum as cidades não conseguirem atender às necessidades de seus habitantes como deveriam. O crescimento populacional de algumas cidades resulta, por exemplo, em problemas como falta de moradias adequadas e o surgimento de favelas. Ao mesmo tempo, tornam-se mais comuns problemas como a violência urbana e a pobreza. Cidades brasileiras como Natal, Belém, Cuiabá, Vitória e Curitiba estavam entre as mais violentas do mundo em 2016, segundo a ONG mexicana Conselho Cidadão para a Segurança Pública e Justiça Penal. Sem planejamento público adequado, muitas pessoas vão viver em áreas com carências de serviços públicos essenciais, coleta de lixo, rede de esgoto, rede de água, energia elétrica e iluminação pública. Cidade e meio ambiente. Nas cidades, a concentração de pessoas, de veículos e de atividades econômicas gera enormes quantidades de resíduos sólidos, líquidos e gasosos. Os níveis elevados de consumo e de desperdício também contribuem para a produção excessiva de resíduos. De maneira geral, quanto maior o nível de urbanização, maior a produção de resíduos. Isso afeta negativamente a qualidade do meio ambiente e, consequentemente, a qualidade de vida das pessoas. O lixo é formado por resíduos sólidos. O que as pessoas descartam diariamente no comércio, nos hospitais, nas indústrias, nas moradias e nas construções em geral, resulta em toneladas de lixo. O problema é que muito desses resíduos, como vidros, tampas de garrafa, embalagens plásticas e pneus, podem levar centenas de anos para se decompor na natureza. O descarte inadequado do lixo prejudica a qualidade ambiental. Muitas vezes o lixo é descartado em rios e em outros cursos de água, poluindo as águas e tornando-as impróprias tanto para o banho como para o consumo. Já o lixo jogado nas ruas entope os bueiros, aumentando o risco de enchentes que podem causar doenças e grandes estragos materiais. As prefeituras são responsáveis pela coleta e pelo destino do lixo e, por isso, devem cuidar para que ele não traga problemas à população e ao meio ambiente. Contudo, isso nem sempre acontece. Quase metade do lixo produzido nas grandes cidades brasileiras é levada para os lixões a céu aberto, que deveriam ter sido extintos até 2014, segundo a lei brasileira. Nas cidades também é produzida enorme quantidade de resíduos líquidos poluentes, como esgoto e efluentes industriais. No Brasil, grande parte desses resíduos não recebe tratamento antes de ser lançado em rios, represas ou no mar, poluindo as águas. Outro grave problema encontrado nos grandes centros urbanos brasileiros é a emissão constante de gases poluentes, os resíduos gasosos, especialmente por veículos e indústrias. Esses resíduos tornam a qualidade do ar ruim, prejudicando a saúde dos habitantes. Saneamento básico. Um dos principais problemas ambientais urbanos é a falta de saneamento básico, que atinge grande parte da população, principalmente a mais pobre. De modo geral, a oferta de serviços como água tratada, coleta de lixo e tratamento de esgoto é insuficiente em áreas periféricas das cidades, principalmente as das grandes cidades. A disponibilidade de saneamento básico afeta diretamente a saúde e as condições de vida da população. Além de causar riscos à saúde humana, a poluição de rios e lagos impossibilita, por exemplo, que eles sejam utilizados pela população como locais de recreação e prática de esportes. O esgoto que não é coletado e tratado tem como destino ruas, córregos e rios do seu entorno. Como consequência, ele acaba contaminando as águas superficiais e subterrâneas, além de provocar doenças.
E por hoje é só, pessoal. Espero que tenham gostado e até a próxima aula. Bom, voltamos. Agora, para finalizar, pessoal, nós vimos que, infelizmente, uma grande quantidade de brasileiros não tem direito à moradia, certo? Então, isso é muito complicado em relação à qualidade de vida dessas pessoas, que muitos não conseguem dar uma vida digna para suas famílias. Nós vamos finalizar com mais um vídeo representando direito à moradia. A gente sabe que o direito à moradia, assim como em todo o Brasil, é muito desigual. E a gente não tem esse direito garantido. Não gostaria de estar morando em favela. Eu acho que assim, o primeiro ponto que é hipocrisia você ouvir falar assim, que eu gosto de morar em favela. Você mora em favela porque é necessidade. A moradia adequada foi reconhecida como um direito humano em 1948. Além disso, esse direito também é assegurado pela Constituição brasileira, só que na prática não é bem isso que acontece. É difícil viver aqui, né? Pode dizer que é matar um leão por dia. Desde o começo a gente não tem uma água potável, a água que a gente tem, há indícios que ela é contaminada. Déficit habitacional é uma estatística calculada com base no número de famílias que vivem em condições de moradia precárias. De acordo com o IBGE, no Brasil, esse número é de 7,577 milhões. E em São Paulo, o maior déficit habitacional do país. O número chega a 1,16 milhões. Ele subiu, morar no terceiro andar, ele subiu igual louco. A única coisa que eu lembro que ele falou assim, desce que o prédio tá caindo. Foi, como se diz, por Deus, questão de segundo. Foi muito rápido, igual filme de terror, amiga. Tudo acontece na hora, entendeu? Foi muito rápido. Acho que foi em minutos, segundos, foi muito rápido o momento. Logo após o desabamento do prédio, as famílias ficaram por 110 dias aqui nessa praça. E as primeiras ajudas vieram aqui, olha, dessa capela. Lá funcionou tudo, lá funcionou cadastramento de pessoas, lá funcionou arrecadação de alimentos, liberação de alimentos, de roupas. Todo tipo de ação aconteceu dentro da igreja. A gente descobriu que muitas das vezes levar o café, creio no início o início de toda a evangelização é assim, né? A gente leva o café, leva o alimento, porém a gente leva, ele come ali, alimenta a carne, mas depois a gente vai e ele continua na rua, né? Então a gente descobriu que tinha que mudar mesmo o coração, né? Se nós cuidarmos apenas da saúde, fazermos apenas um curativo naquela pessoa, ela vai continuar na rua e amanhã ela vai ter outra ferida e ela vai ter outras violações, ela vai sofrer violência. A moradia deve ser prioritária dentro das políticas sociais. E quando a gente diz a moradia, não é só produzir casa, é melhorar a infraestrutura de onde já tem as casas, apoiar famílias de baixa renda para melhoria das suas condições habitacionais e também ter um controle através das políticas urbanas para evitar a especulação imobiliária. Porque a cidade não pode ser uma mercadoria onde se ganha através da própria cidade. A cidade tem que ser um espaço do bem viver. Bom, voltamos e agora faremos uma atividade de fixação desse capítulo. Vocês vão anotar lá no seu caderno as seguintes questões. A primeira, fale as principais características, nós temos aí, dos movimentos sociais como o punk, skinheads e o movimento hip hop. Cada um desses foi em países distintos, mas se espalhou para o mundo todo.
Questão 2, você vai dar a definição de verticalização, mercado imobiliário e conurbação. E para a gente finalizar, a terceira questão, fale as principais características, problemas ambientais urbanos e evolução mundial dos assentamentos precários. Ok? Um abraço a todos e até a próxima aula.